Amém? Vamos agora passar para a mensagem desta noite, que está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, do versículo 46 em diante. Amém? Mateus, capítulo 10, Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Amém? Diz assim, só um momentinho, enquanto os irmãos vão achando. Dá para ver dali? Porque aquela outra não dava para ver não. Então vou apagar a luz aqui, que é para ver se dá para ver melhor, os irmãos estarem acompanhando. Amém? Os irmãos estarem acompanhando conosco. Tem alguns versículos aqui que a gente vai dizer, e os irmãos, é bom que nos acompanhem. Amém? Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. O último hino que nós exaltamos o nome do Senhor esta noite, o último hino da harpa cristã, foi que falava justamente no cego de Jericó. E esse cego Bartimeu, a qual nós queremos falar esta noite, envolve algo muito profundo espiritualmente, algo que a gente tem que compartilhar, algo que a gente tem que estar na nossa mente, no nosso coração, porque a Bíblia Sagrada, ela é algo que vem sempre estar nos fortalecendo, sempre nos edificando. Essa Bíblia, essa palavra do Senhor, ela nos foi deixada para que nós venhamos ter vida e vida com abundância, porque é através dela que nós conhecemos o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, conhecemos o desejo dele para a nossa vida. E ao começarmos no versículo 46, ele diz: depois foram para Jericó. Quem foi para Jericó? Jesus e seus discípulos. Jericó foi a cidade que foi a primeira cidade conquistada pelos israelitas no comando de Josué. Então, era uma cidade que foi dada por Deus ao seu povo. É uma cidade com muralhas, ou seja, uma cidade fortalecida. Os portões também eram portões muito fortes. Então era uma cidade que era difícil ser conquistada. Mas o povo de Deus conseguiu através da força que Deus deu a eles. Jericó também é uma cidade onde era estabelecida a escola de profetas, onde passou por lá Elias, onde passou Eliseu. Ou seja, é uma cidade bem situada, é uma cidade bem conhecida, é uma cidade onde, digamos assim, uma cidade de referência para o povo de Deus. E aí nós vamos ver que nessa cidade, no capítulo 10, quando nós vamos ver a passagem de Jesus por Jericó, nós vamos ver que 3 fatos distintos apareceram durante essa caminhada de Jesus. Para começar, nós vamos começar a falar pela passagem
do cego de Jericó, onde nós estávamos lendo agora. E Jesus estava caminhando, como a palavra diz, Jesus estava caminhando por Jericó com seus discípulos, quando ele ouviu alguém dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não só a forma de falar Jesus, filho de Davi, porque eu creio que toda a multidão estava ali falando, porque a presença de Jesus naquele lugar, por ser quem era, pela sua fama, pela fama que Jesus já tinha, eu creio que todos estavam gritando, mas estavam clamando, mas algo, um clamor de uma forma diferente, chamou a atenção de Jesus. Era o clamor de um cego, de um mendigo, que tinha conhecimento que naquele momento, naquele lugar, estava passando alguém que poderia mudar a sua história, mudar para sempre, mudar de uma forma drástica. E quando ele soube que Jesus estava passando por aquele lugar, Bartimeu viu a oportunidade e não quis deixar que essa oportunidade passasse. Bartimeu, chamado, aliás, traduzido, é filho de Timeu. E Timeu, que quer dizer filho da pobreza. Bartimeu quer dizer filho de Timeu, que é filho da pobreza. Não se sabe bem ao certo se esse era o nome de batismo dele, ou se esse nome veio a ele devido à situação social em que ele vivia. A Bíblia relata que era um mendigo. Seu nome, Bartimeu, filho da pobreza. Então, nós não sabemos ao certo, não se sabe ao certo qual era o nome dele, se era realmente Bartimeu ou se tinha outro nome e ele era conhecido dessa forma devido à sua situação. Mas o que nós sabemos é que era, com certeza, que era um mendigo que vivia de doações, vivia de esmola das pessoas que se compadeciam da sua situação e ali davam. Que é certo saber também que era um homem, devido à sua situação social, era um homem desprezado. Porque a cegueira no tempo, nesse tempo do Novo Testamento, a cegueira era tida como se fosse algo ocasionado pelo pecado. Então, quem era cego se entendia que era um pecador. E quando se tinha um pecador no meio dos judeus, eles tratavam logo de colocar à parte, cuidavam logo de colocar de lado. Então era um homem que vivia desprezado, o estado de miséria, o estado de preconceito, era algo que assolava a vida de Bartimeu. A história vai contar que Bartimeu era alguém que vivia desprezado. Mas vamos ver a questão de Bartimeu nesse lugar onde ele se encontrava, onde ele morava, Jericó. Bartimeu cresceu naquele local e até a passagem de Jesus viveu naquele local. Nós vamos ver que Bartimeu, desde pequeno, deve ter ouvido falar nas grandezas que Deus fez com seu povo na cidade de Jericó. Como Deus fez o seu povo conquistar Jericó.
como Deus usou Elias, como Deus usou Eliseus com poder, com autoridade dos céus naquele lugar. E quando Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, que o Messias estava passando, Bartimeu falou dentro do seu coração: eu creio, que disse: olha, esta é a oportunidade de eu ser curado, esta é a oportunidade que jamais eu vou ter, então eu tenho que agarrar. Olha, igreja, quantas vezes Jesus passa por nós, quantas vezes Jesus passa e nós temos a oportunidade de agarrar Jesus e não fazemos. Quantas vezes nós nos encontramos fracos e alguém traz uma palavra de fortaleza, e esta palavra de fortaleza, ela vem diretamente da boca do Senhor para os nossos ouvidos, e muitas vezes nós não agarramos. Imagine só, nessa época, em toda a Judeia, existiam inúmeros cegos, milhares de cegos, porque a cegueira é algo natural, porque ela, ao nascer, se contraía uma infecção, e essa infecção causava cegueira. Mas nessa passagem do cego Bartimeu, vejam só, quantos cegos foram curados? Um. Será que em Jericó só tinha um cego? Será que era só Bartimeu? Creio que não. Mas foi o único que tomou a decisão de não perder a oportunidade de estar com Jesus. Eu creio que, se nós formos pensar em uma forma mais ampla, mais dinâmica, é como se todos nós aqui, hoje, fôssemos Bartimeu, e a nossa passagem aqui pela terra é como se Jesus estivesse passando por Jericó, e é como se cada um de nós precisássemos desta cura, ou seja, a cura do pecado, onde todos nós, ao sermos curados, iremos morar no céu. O problema, sabe qual é? É que, assim como muitos não foram a Jesus, hoje muitos não vão a Jesus, e a oportunidade passa. A palavra de Deus vai dizer que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Ou seja, muitos terão a oportunidade de ver Jesus passando, muitos vão ter a oportunidade de ouvir o chamado de Jesus, mas muitos vão deixar passar este chamado por entre os dedos. Nós estávamos reunidos em oração, nós estávamos falando sobre isso, que durante esse período dessa doença, muitos estão deixando de estar na casa de Deus, muitos estão se perdendo pelo caminho. Trazendo para a mensagem de hoje, muitos estão deixando ou estão perdendo a oportunidade de se agarrar a Jesus. Muitos estão perdendo a bênção. Vejam bem, Jacó segurou o anjo e só soltou depois que foi abençoado. E o anjo teve que bater na coxa de Jacó para que ele fosse solto. Ou seja, Jacó perseverou com o anjo, e a palavra de Deus diz que ao amanhecer o dia foi que o anjo foi se soltar de Jacó, foi que a luta terminou. Então foi nesse momento que Jacó recebeu a bênção, ou seja, foi uma perseverança. Lutar com o anjo, ou seja, lutar com o Senhor, não foi fácil para Jacó. Mas Jacó viu naquele momento, assim como Bartimeu viu aqui, a chance dele ser abençoado.
Bartimeu viu a chance dele ser curado. Jacó viu a chance dele ser abençoado, que aquele anjo fizesse com que o seu irmão não viesse matar a ele e a sua família. Será que tu está segurando as oportunidades que Deus te dá? Não só a oportunidade de salvação, mas a oportunidade de estar te abençoando. Será que tu está trocando esta bênção por qualquer coisa, por qualquer prato de lentilha? Será que tu está saindo do local da tua bênção? Veja bem, Bartimeu estava no local onde Jesus estava passando. E aquela multidão seguia Jesus. Eu creio que o espaço foi pequeno para Bartimeu. Mas Bartimeu não saiu do lugar da bênção. Quando Bartimeu soube que era Jesus, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus estava passando naquele lugar, era o local da bênção. Quantos estão saindo do local da bênção? Quantos estão deixando de ser abençoados por falta de perseverança? Bartimeu, quando ele foi a Jesus, ele foi convicto e fervoroso. Sabe quando a gente aceita Cristo, aquele primeiro amor, onde a gente quer estar na presença do Senhor a todo momento, onde todo louvor toca no nosso coração, onde cada palavra que o pregador diz que toca no nosso coração, a gente diz bem alto: glória a Deus, aleluia. E sabe quando se passa alguns anos dentro da igreja, que tu se distancia da presença do Senhor, ou tu não sente mais tanta alegria de estar na presença dele? É raro se ouvir da tua boca um glória a Deus, um aleluia. Ao passar dos anos, nós vamos morrendo espiritualmente. Ao passar dos anos, nós vamos, com o decorrer da caminhada, nós vamos deixando de ser adoradores. Bartimeu foi com tanta sede para Jesus que nada nem ninguém poderia impedir. A única coisa que Bartimeu tinha naquele momento, uma das únicas coisas, porque não foi só a única, mas nós vamos ver outras, mas a primeira coisa que ele teve para se chegar a Jesus foi a sua voz. E no meio daquela multidão, que eu creio que todos estavam falando, todos estavam gritando o nome de Jesus, ele gritou bem mais alto do que todo mundo e disse: Jesus, filho de Davi. Será que tu tem a convicção esta noite que o Senhor está ouvindo o teu clamor? Será que ao se ajoelhar e a orar, a falar com Deus, vejam bem, qual foi a oração de Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Oração não é falar com Deus? Bartimeu estava falando com Deus. Então a oração de Bartimeu foi bem curta. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vejam só, uma oração curta, mas foi uma oração fervorosa, uma oração de convicção que Jesus iria escutar o seu clamor. Muitas vezes nós nos ajoelhamos, nos encontramos sem força, mas tenha certeza de uma coisa: quando você se ajoelhar para falar com o Senhor,
tenha convicção no seu coração que Ele vai te ouvir. Tenha certeza no teu coração que nenhuma das tuas palavras vão voltar sem resposta. E assim Bartimeu clamou ao Senhor. No meio de muitos, ele chamou a atenção de Jesus. Jesus mandou trazê-lo até ele. E quando Bartimeu chegou, Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Mas Bartimeu, eu quero ver. Aí onde você está nesse lugar, escutando esta live, Jesus pergunta para ti, e não importa se você está com 2 pessoas, 3, 4, ou se você está sozinho, mas responda dentro do seu coração esta pergunta que Jesus te faz esta noite: o que tu queres que Jesus te faça? Só tenha certeza de uma coisa: assim como Bartimeu teve, Jesus vai fazer. Jesus vai fazer. Esse capítulo 10 ele é interessante, porque ele vai contar a caminhada de Jesus andando com seus discípulos. E nós vamos ver que em determinado ponto da sua caminhada com seus discípulos, ele vai encontrar um jovem rico. Esse jovem rico chega a Jesus e vai dizer: Senhor, eu tenho observado, ou em outras traduções, eu tenho cumprido fielmente todos os teus mandamentos. Aí Jesus vai dizer para aquele homem rico que ele tem que renunciar toda a sua riqueza material para seguir a Jesus. Aquele homem, lógico, ele ficou triste, ficou contrariado e deixou a presença de Jesus. Sabe por quê? Porque para seguir a Jesus, temos que negar muitas coisas, principalmente aquelas que nos prendem ao mundo. Os bens materiais daquele homem, daquele jovem rico, estes bens materiais eram bem maior do que o desejo de seguir a Jesus. Ou seja, quando Jesus deixa de ser prioridade nas nossas vidas, nós deixamos de segui-lo. Quando o seu reino deixa de ser prioridade nas nossas vidas, nós deixamos de seguir a Jesus. Então Jesus sabia que se ele continuasse com seus bens materiais, se ele continuasse ligado à riqueza, o seu coração estaria longe de Jesus. E aí nós vamos ver que esse jovem deixou a presença de Jesus. Jesus continuou a caminhada. E aí nós vamos ver que já no versículo 32, os 2 filhos de Zebedeu vão conversando com Jesus. Os 2 discípulos do Senhor vêm caminhando com Jesus e eles pedem para na glória estarem sentados ao lado de Jesus, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Jesus
perguntou se eles seriam capazes de tomar o cálice que ele vai tomar. E Jesus disse mais. Ele disse que não competiria a ele a decidir quem iria sentar de um lado ou de outro. E aí Jesus continua a caminhada com seus discípulos até ele chegar no versículo 46, que relata a história de Bartimeu. Bartimeu era, como nós lemos, nós vimos aqui na palavra, Bartimeu era um mendigo, era um pobre. E o que tinha mais valioso para Bartimeu era a sua capa. Vejam bem, ele era tão pobre, Bartimeu era tão pobre, que o que ele tinha de mais valioso era a sua capa. Mas a capa, onde é que a capa de um mendigo é valiosa? Olha, a capa o protegia do sol, a capa o protegia da chuva, e a capa era onde ele estendia no chão para as pessoas depositarem as suas ofertas. Então, era o que ele tinha de mais valioso. E nós vamos ver, no decorrer da mensagem, no versículo 49 e 50, do capítulo 10, olha só que coisa maravilhosa. Ó, parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Versículo 50. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Veja bem, nisto, lançando de si a sua capa, nós acabamos de dizer que o bem mais valioso de Bartimeu era a sua capa. Mas quando Jesus o chamou, ele deixou tudo que ele tinha, tudo de mais valioso que ele tinha, para ir ter com Jesus. O jovem rico tinha muitas riquezas e não quis abrir mão de nada para seguir a Jesus. Nós vamos ver os dois filhos de Zebedeu, os dois discípulos, que também quiseram se sentar de um lado e de outro de Jesus. E nós vamos ver o mais humilde de todos, que era Bartimeu, que não pensou duas vezes quando o chamaram para ir ter com Jesus, e jogou aquilo que ele tinha mais valioso, lançou fora, jogou fora a sua capa e foi obedecer ao chamado do mestre. Igreja, quantas vezes Deus nos chama? Quantas vezes Deus quer que nós venhamos fazer a sua vontade, e o orgulho, ou algo, digamos assim, até mesmo bens materiais, nos prendem. Quantas vezes Jesus nos chama e nós primeiro vamos pensar se vamos segui-lo ou não. Versículo 44 e 45. Olha, Jesus conversando com seus discípulos ainda, Jesus vai dizer: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate a muitos. Ou seja, Jesus estava ensinando aos seus discípulos
a humildade. A humildade que muitos nós que somos cristãos temos que ser. Humildade, algo que o jovem rico não teve. Renunciou à salvação porque tinha muitas posses. Os filhos de Zebedeu que quiseram ter posições privilegiadas lá na glória. Aí nós vamos ver Bartimeu, mais humilde de todos, mas se tornou o maior e o mais digno de receber o reino de Deus no seu coração. Olha, muitas vezes, igreja, nós olhamos para o reino de Deus como se para ter o reino de Deus nós temos que ser de posse, conhecimentos. Mas o reino de Deus está mais acessível do que a gente pensa. O reino de Deus está muito mais próximo de mim e de você do que aquilo que a gente pensa. Um simples sim para Jesus, um simples sim para a humildade, o não para as coisas do mundo, para os prazeres do mundo. Muitas lições nós temos no decorrer desta passagem do cego Bartimeu. Mas algumas coisas eu queria que ficasse guardado na nossa mente. Mateus capítulo 9, versículo 35. Mateus 9, 35. Olha só o que a palavra do Senhor vai nos dizer essa noite. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Versículo 35, que nós lemos antes, ele vai falar que Jesus estava percorrendo e ia curando as pessoas de toda sorte de enfermidade. Ou seja, Bartimeu escutou sobre Jesus. Bartimeu escutou que este homem estava fazendo milagres por onde ele passava. Pelas condições financeiras de Bartimeu, eu creio que ele não procurou nenhum médico. Creio que ele não procurou nenhum feiticeiro, que naquela época tinham muitos. Pela sua condição financeira. E creio também que Bartimeu sabia que eles não tinham poder sobre o seu problema. Mas quando Bartimeu ouviu que Jesus iria passar, ou estava passando por Jericó, ele correu para Jesus. Onde é que nós queremos chegar? Não adianta correr para outros meios para solucionar o teu problema, porque a solução é Jesus. Não deixa que a solução dos teus problemas passe desapercebido por ti. Chama a atenção de Jesus para o teu problema. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Não deixa Jesus passar por Jericó da tua vida sem tu clamar a Ele, sem tu se fazer percebido por Ele. Mateus capítulo 10, versículos 1 e 8. Mateus capítulo 10, versículos 1 e 8. Está em Marcos, aí, Mateus. Mateus capítulo 10. Já o Cristian está voltando, em nome de Jesus. Vai solucionar esse ponto. Mateus capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte, primeiro 1 isso. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidade. Versículo 8. Versículo 8. Isso. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Olha, Bartimeu foi direto ao ponto. Bartimeu foi direto à cura do seu problema. Bartimeu foi direto a Jesus. Veja bem, Jesus deu poder e autoridade aos seus discípulos, que somos nós. Hoje somos nós. Hoje os discípulos de Jesus não são só mais 12, mas são muitos, são vários, são inúmeros, para a glória de Deus. Ele nos deu este poder: curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expulsar os demônios. E aquilo que a gente recebeu de graça, porque Deus nos deu este poder, de graça a gente vai dar. Ou seja, qual o ponto-chave disso tudo? A solução para o teu problema está em Jesus. E Jesus hoje está sendo representado pela sua igreja. A igreja de Jesus hoje tem poder para solucionar o teu problema. Hoje a igreja do Senhor tem esta autoridade. Versículo 1 ele vai dizer: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para o expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. O teu problema, a tua dificuldade, as tuas dores, os teus desertos, os teus vales, todos têm solução aos pés de Jesus. E hoje Jesus é representado pela sua igreja. Pastor, mas o senhor falou que Bartimeu não procurou os médicos, provavelmente não tenha procurado os médicos, não tenha procurado os feiticeiros. Mas se eu tiver feito isso, e se eu não tiver achado solução para o meu problema, será que tem jeito? Não importa onde tu procurou, o que vai importar é onde tu vai chegar. E tu tem que chegar a Jesus. Não importa, digamos, vamos lá aqui dizer, vamos conjecturar que Bartimeu tenha procurado os médicos. Vamos conjecturar aqui que Bartimeu tenha procurado sim os enfermos. Mas vejam bem que Jesus não o desprezou por isso. Porque a fé dele naquele momento foi bem maior do que tudo aquilo que ele tinha feito. E Jesus solucionou o seu problema.
porque viu que aquele homem tinha grande fé. Sabe qual é o problema? De muitos, que não foi o caso de Bartimeu, e nós temos muito que aprender com Bartimeu, um homem pobre, um homem humilde, um homem mendigo, mas tem muito para nos ensinar. Sabe por quê? Porque quando nós lemos a passagem de Marcos capítulo 10, lá no versículo 48, olha só que algo como é interessante. Versículo 48. Rapaz, o cabo tá bom. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Tu vai querer procurar a igreja, tu vai querer procurar a solução para o teu problema, mas muitos vão se levantar e querer te impedir. Muitos vão querer ser barreira para que você chegue até Jesus. Uma das principais coisas que a gente sempre escuta é: agora tu vai querer ser crente? Agora tu vai querer estar no meio dos crentes gritando glória a Deus, aleluia? Por incrível que pareça, estas palavrinhas param muita gente, porque muitos de nós não queremos deixar esse orgulho de lado. Nos importamos, muito de nós nos importamos muito com o que as pessoas dizem. Vejam só, muitos estavam ali repreendendo a Bartimeu para que ele se calasse. Imagine se ele desse ouvido, ou se ele tivesse dado ouvido o que a multidão dizia. Bartimeu continuaria cego, e Bartimeu não iria ser um homem salvo. Bartimeu foi salvo? Vamos ver que sim. Então, se alguém tentar te calar, se alguém tentar te impedir de seguir ou servir a Jesus, não se cale, não deixe de servir, não deixe de adorar. Muitos irão te apontar por ser cristão, mas a glória que está reservada para mim e para você supera tudo isso. Olha, Bartimeu vai dizer aqui, mas clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu estava determinado. Ontem nós estivemos com alguns irmãos fazendo algumas visitas, e nos encontramos algumas pessoas que estavam afastadas, e a gente perguntou porque, aliás, eu conversando com a pessoa, eu perguntei: por que você não volta para Cristo? Não, se Deus quiser vai dar certo. Eu disse: não, Deus quer. Se Deus não quisesse, Ele não tinha dado o seu bem mais precioso, que foi Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Então Deus quer. Jesus Cristo morreu para nos resgatar, para que nós viéssemos voltar a ter comunhão com Ele. Então Deus quer. Quando me fizer essa pergunta de novo, e aí até eu ri e a pessoa riu também, que eu disse assim: olha, quando fizer essa pergunta de novo, por que você não volta para aqui? Você disse assim: quando eu quer, se eu quiser, eu volto. Diga assim, porque Deus realmente quer, só que não quer é você. Ninguém pode nos parar quando realmente nós determinamos aquilo que nós queremos.
Nós temos poder para isso, igreja. A palavra do Senhor, ela vai dizer que a nossa boca serve para abençoar e amaldiçoar. Então seja profeta para você mesmo e diga: eu quero. Bartimeu foi convicto, ele sabia o que ele queria. Ninguém calou Bartimeu. Quiseram calar, mas ele foi que ele gritou mesmo: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele tinha convicção, ele sabia que ninguém poderia parar, porque o coração dele estava dizendo. Que ali era a solução para os problemas dele. Que se uma vez ele permitisse Jesus sair dali, talvez jamais ele teria outra chance. Há um provérbio chinês que ele diz mais ou menos assim: há 3 coisas que não voltam mais: a flecha lançada, a palavra proferida e a oportunidade perdida. Outro provérbio, outro ensinamento, também ele vai dizer que as águas que passam por baixo de uma ponte jamais passarão novamente por baixo da mesma ponte. Então, existem oportunidades na vida da gente que a gente deixa passar. E pode ser que jamais essas oportunidades irão voltar. Algumas coisas nós temos que levar em conta. Primeiro, Bartimeu gritou quando Jesus passava. Ele recusou ser silenciado. Ele jogou fora o seu bem maior, que era a sua capa. E mais uma coisa, vejam bem, no versículo 50, versículo 50. Versículo 50. Pronto. Nisto, lançando de si a sua capa, deu um salto, se levantou e foi ter com Jesus. Vejam só a atitude. A palavra não está dizendo que Jesus foi ter com Bartimeu, mas Bartimeu foi ter com Jesus. Sai da tua posição de comodismo e vai ter com Jesus, porque Ele quer te abençoar, Ele quer falar contigo. Lançou fora a sua capa e foi ter com Jesus. A fé daquele homem era tamanha, que Jesus, no versículo 52, ele diz: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e olha essa coisa linda. Olha só, igreja. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. O que salvou ele foi a fé. Aquele homem queria ser curado de uma enfermidade, não era? Ele foi ter com Jesus porque ele queria ver. O que tu queres que eu te faça? Quero ver. Mas quando a gente vai ter com Jesus, quando a fé da gente é tamanha, Jesus faz muito além daquilo que nós queremos, do que nós imaginamos. A palavra do Senhor vai dizer assim: vai, a tua fé te salvou. A tua fé não te curou, a tua fé te salvou. E através da salvação veio a cura. E imediatamente recuperou a vista. Primeiro ele foi salvo, depois ele viu. E vejam só, algo maravilhoso que nós vamos encontrar também neste versículo. E foi seguindo Jesus pelo
caminho. Ou seja, ele se tornou um discípulo de Jesus. Ele se tornou um seguidor de Jesus. Olha, muitos de nós entramos na presença do Senhor para alcançar uma bênção, para sermos abençoados. E quando nós somos abençoados, quando nós recebemos algo do Senhor, nós deixamos Jesus de lado, nós deixamos de seguir ao Senhor. Muitos de nós procuramos Jesus em alguns templos, e aqueles templos nos recebem, nos abraçam, nos ajudam. E quando nós não, digamos assim, quando nós recebemos estas bênçãos, nós esquecemos de Jesus, deixamos Jesus de lado. Aqui na igreja Monte Oreb, conseguimos ganhar muitas almas para Jesus. Aqui nós demos a mão para muitos. Muitos foram abençoados. Muitos receberam carisma, abraço. O Adriano é um dos que, uma certa vez conversando comigo, disse que chegou na igreja e gostou muito. Lógico que nós precisamos melhorar muito, mas ele se sentiu familiarizado, digamos assim. Muitos chegaram aqui na situação e se sentiram da mesma forma, mas depois de ter alcançado a bênção, depois de ter encontrado aqui na igreja uma mão amiga, muitos deram as costas para a igreja e principalmente para Jesus. Muitos vieram buscar Jesus aqui porque estavam procurando um emprego, e nós fizemos uma campanha. No final, nem a campanha terminou, muitos conseguiram emprego. Com 2 meses, 3 meses que estavam trabalhando, deixaram Jesus. Muitos foram abraçados aqui na igreja como não foram em nenhuma outra igreja, e depois que estavam bem, estavam curados, viraram as costas. Vejam bem, o que nós estamos vendo aqui no cego Bartimeu, seguiu a Jesus pela sua fé, seguiu a Jesus porque ele sabia que era o caminho certo, mas ele seguiu, eu creio também que ele seguiu a Jesus como gratidão por aquilo que Jesus fez a ele. E muitos são ingratos. Muitos, depois que recebem a bênção, que são fartos, viram as costas para Jesus e viram as costas para a congregação, para a igreja. Mas você vai dizer assim: pastor, mas aí o senhor fica triste com isso? Se eu ficasse triste, eu estaria negando a palavra de Deus, onde a palavra de Deus diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriarão. E eu vejo que isso é uma forma de amor sendo esfriado. Quando se deixa de seguir a Jesus, é porque você não tinha mais o amor que tinha antes. Não tem amor mais a Jesus, não tem amor mais à obra. Muitos estão dentro da igreja há vários anos, mas você vai perguntar: o que é que você tem feito pela obra? Alguns dizem: realmente eu não fiz nada ainda, eu não evangelizei, nunca fui para a igreja evangelizar. Ou seja, nem amor pelas almas tem. Como nós lemos aqui, de graça receber, de graça dar. Quem aqui não nasceu na fé, recebeu a palavra do Senhor em meio a um momento difícil da sua vida, assim como Bartimeu se encontrava neste momento difícil da vida dele, como mendigo, recebeu a Cristo, foi curado, foi salvo. Muitos estão dentro da casa do Senhor e não sabem nem o que é evangelizar, nunca saiu nem, vamos falar aqui da igreja local, nunca saíram nem pelas ruas do Jardim Iracema,
para entregar nenhum panfleto. Misericórdia, amor pela obra, amor pelas vidas. Muitos não sabem nem o que é evangelizar. Muitos têm há anos de crente, mas nunca foram ao campo evangelizar. Isso é triste. Isso é, ao meu ver, é ingratidão ao Senhor pelo que Ele fez para ti ou por ti. Pronto. Eu não sei se o Marquinho está assistindo, tá? Marquinho, me permita, né? Eu estar falando. É hoje, né? É hoje, é? Ixi. Vamos cantar parabéns pro Marquinho no final do culto, né, Marquinho? Marquinho hoje está completando 4 anos de vida aqui dentro da igreja. O Marquinho andava pelas ruas, nós estávamos no culto campal. E eu louvo a Deus pela vida deste homem de Deus, porque no meio das suas dificuldades, no meio das suas lutas, que nós temos lutas, ele não deixa de estar aqui dentro da obra, ajudando a obra, dentro da igreja e fora da igreja. Muitos outros, irmão Valdeci, Adriano, Pedro chegou agora, já está até sabendo colocar um ventilador na parede, glória a Deus. Então, que ele veio nos ajudar aqui, né? No sábado. Mas louvo a Deus pela vida do Marquinho, porque nós estávamos no culto campal, e assim como Bartimeu, olha só coisa linda, como Atel, eu estou falando o que Atel estava falando, tá certo? Marquinho andava, digamos assim, desgarrado, assim como Bartimeu estava, sem solução para os seus problemas, e ouviu que Jesus ia passando, ou seja, no culto campal estava sendo pregado Jesus. E o Marquinho disse assim: olha, eu vim até aqui, irmão, porque eu ouvi uma voz falar no meu ouvido assim: vai para ali, vai. E o Marquinho foi. Eu tinha saído, acho que para pegar umas cadeiras, uma coisa assim. Chegou eu e o irmão Valdeci, e o Marquinho chamou, e o irmão Valdeci foi logo. Conversa, opa, meu irmão, acho que já conhecia ele, começou a conversar com ele. E eu fui deixar ali algumas coisas ali. Aí o irmão Valdeci, pastor, vem aqui. Aí a gente começou a conversar com o Marquinho. E ali a gente pelejou, até o momento que o Marquinho aceitou a Cristo. Hoje, uma nova criatura. Hoje, em gratidão pelo que o Senhor fez a ele, pela fé que ele tem, está seguindo Jesus pelo caminho. Muitos alcançaram essa mesma bênção que o Marquinho alcançou, a bênção da salvação, mas muitos não estão mais acompanhando Jesus pelo caminho. Muitos ainda não se decidiram se seguem a vontade da carne ou a vontade do mundo, ou se deixam a vontade da carne e seguem a vontade de Jesus. Estávamos em oração e o pregador disse assim, mais ou menos assim, que nesse momento de pandemia, muitos estão achando é bom, muitos estão achando, digamos assim, cômodo não poder estar dentro da igreja. Não é verdade? Nós temos cultos aqui nas quintas e nas sextas. Quarta e sexta, né? Falei o quê? Foi quarta e sexta, está gravado aí. Quarta e sexta. Mas muitos não vêm. Muitos acham que não devem vir. Mas aí nós temos um espaço de cada cadeira. Nós temos um termômetro infravermelho. Temos algo, distanciamento, máscara. Os irmãos não pegam um no outro. Nem assim os irmãos fazem, não é só Pai do Senhor e vai passando.
Mas vejam bem, Senhor, hoje o evangelho está sendo colocado em segundo plano. Vamos lá. Quando tu vai trabalhar, tu vai de meios próprios ou tu vai no coletivo? Para começar, se tu for pelo coletivo, tu vai na parada de ônibus, tu vai estar junto com uma porção de gente. Quando tu chegar no terminal, vai ter uma fila imensa. Quando teu ônibus chegar, não vai ter distância nem mínima nem milimétrica, porque todos vão estar se roçando um no outro. Tu vai estar pegando nas partes do ônibus onde não foi passado álcool em gel, mas tu vai trabalhar e tu volta do mesmo jeito. Tu pode se reunir de todas as formas, mas dentro da igreja não. Tu pode contrair a doença. Aliás, tu não contrai a doença em lugar nenhum. A doença só está dentro da igreja. Eu não entendo essa forma de pensar da igreja dos dias de hoje. Tu não pode estar dentro da igreja cultuando ao Senhor em 2 dias da semana, ou um só. Mesmo que você viesse um dia da semana, e como nós temos culto online domingo, você está no culto online domingo. Mas você pode fazer reuniões em todos os lugares. Onde tu trabalha, eu creio que não é só você, são várias pessoas ali passando por onde você está. E ali você não tem o risco de pegar a doença. Mas dentro da igreja, junto com os irmãos, você pode ser contaminado. Sabe o que é isso? Falta de amor. Muitos não querem mais seguir a Jesus. Muitos não têm mais prazer em seguir a Jesus. Só isso. Aquela multidão seguia a Jesus. Tinha um cego. E o cego ele era excluído, porque se achava que era pecado. Mas na multidão tinha cego, tinha aleijado, tinha toda sorte de doentes. Mas estavam todos juntos seguindo a Jesus. O amor naquela época era bem maior do que o amor de hoje. Por isso que eu digo que eu não fico triste, porque é a Bíblia se cumprindo. E se a Bíblia está se cumprindo, nós temos que dar glória a Deus e aleluia, porque a cada momento que se cumpre, é mais próximo a certeza da vinda de Jesus. A cada palavra da Bíblia que se cumpre, mais próximo está a volta de Cristo. Então, irmãos, para a gente encerrar, pronto, como o Adriano está aqui nos ajudando, né? A pandemia é somente um alerta. A palavra de Deus diz que no final dos tempos irá vir a peste, terremotos, rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Jesus está só alertando a igreja que ele está voltando. Esses momentos, eu já disse e vou dizer agora porque eu não peço segredo, mas esse momento é o momento onde Deus está provando realmente quem é crente e quem não é crente, quem adora e quem não adora. Não, a respeito, como o Mateus está dizendo assim, um vírus está parando muita gente, imagina quando vier o pesado. E esses dias a gente estava falando na grande tribulação. Existem 3 linhas de pensamentos. Eu acho que o Lucas até falou na escola bíblica. Pré-tribulacionista, aquele que vem durante aliás, Jesus vai, a pré-tribulacionista, ela vai defender que Jesus vai buscar a igreja antes da grande tribulação. Aquele que defende que Jesus vai vir buscar a sua igreja no meio da tribulação.
e os pós-tribulacionistas, que são aqueles que dizem que Jesus vai vir buscar a igreja depois da grande tribulação. Mas veja bem, se nós não estamos aguentando seguir Jesus pelo caminho nos dias de hoje, imagine na tribulação. Eu sou um dos que defendo, e eu creio e espero que seja assim, que Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja antes da tribulação, porque são dias tenebrosos. São dias tenebrosos. E se muitos, e eu creio que Jesus não se agrada em nenhuma alma que se perde. E se a porca ainda não acolchou total, e muitos estão saindo da presença do Senhor, muitos arranjam desculpa para não estarem cultuando ao Senhor, imagine na tribulação, irmão. Vejam bem, para a gente encerrar, vamos fazer uma observação sobre Bartimeu. O que é que Bartimeu tinha naquele momento? Bartimeu tinha a voz, né? Porque ele clamou a Jesus, era a única forma de ele chamar a atenção de Jesus. Ele tinha audição, ouvir, porque foi ouvindo que ele soube que Jesus ia passar ali. Ele ouviu, quando Jesus ia passando, ele clamou, ele falou. E quando os discípulos foram a Jesus, quando Jesus chamou Bartimeu, ele saltou e foi ter com Jesus. Ou seja, Bartimeu tinha audição, tinha voz e tinha locomoção, porque ele foi andando, ele pulou e foi andando juntamente, ele saltou e os discípulos levaram até Jesus. Bartimeu usou o que tinha para conseguir o que não tinha, que era o quê? A visão. Nós temos que usar o que nós temos para conseguir de Jesus aquilo que nós não temos. Usa o que tu tem para conseguir de Jesus a tua bênção, porque é aquilo que tu não tem. Tu tem a oração, tu tem jejum, tu tem consagração, tu tem fé. E com todos esses quesitos, tu vai alcançar aquilo que não tem, que é a tua bênção, que tanto tu busca. E eu agradeço a Deus por estar mais uma vez trazendo a sua mensagem, trazendo a sua palavra, que nós possamos meditar na mensagem desta noite, que nós possamos nos despertar, fazer como Bartimeu, para alcançar a sua bênção, ter convicção, não perder a oportunidade que está passando pelas nossas vidas, e usar aquilo que nós temos para alcançar o que nós não temos. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Agradecer ao Senhor. Agradecer aqui aos técnicos de som pela sua cooperação. Uma músicazinha aí de fundo, né? Que eu nunca tinha pregado com música de fundo, mas foi maravilhoso, né? Ainda mais com essa música lindíssima aí. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor da glória, Deus Santo de Israel. Em nome de Jesus, Senhor, que Tu possa estar contemplando os nossos corações, que Tu possa estar, ó Deus, estendendo as Tuas mãos nos momentos mais difíceis. Que nós possamos fazer que nem Bartimeu, ao ver, Senhor,
a oportunidade de alcançar a nossa bênção através de Ti, que nós venhamos agarrar. Não permitir, Senhor, que essa bênção passe, não permitir que as pessoas interfiram em nós recebermos a nossa bênção. Que nós possamos usar aquilo que nós temos para alcançar o que nós não temos. Que a nossa fé seja forte, que seja grande, que nós sejamos convictos que Tu vai nos abençoar, que nós jamais venhamos sair da Tua presença, que por fé e por gratidão nós venhamos continuar a Te seguir por todo o caminho. Deus amado, em nome de Jesus, entrega a Tua igreja uma bênção especial. Quero, Senhor, Te agradecer pela vida do irmão Marcos, completando 4 anos, Senhor, de uma nova vida. Toma o Teu servo em Tuas mãos, guarda, protege, firma ele mais e mais na rocha. Assim, esta noite eu quero Te louvar e Te agradecer por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas e por tudo que Tu vai fazer através das Tuas promessas, que eu creio que todas serão cumpridas. Assim, eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se nós estivéssemos aqui reunidos, né, nós íamos pedir para aplaudir o nome do Senhor, né? Mas... Amém. Estenda a mão assim para o céu, ó. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos aqueles que creem e que todos digam amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.